dentro de nós. Ele não vai tirar a nossa essência. Ainda que eles impeçam nós de congregar, nós continuamos sendo a igreja de Cristo. Porque tem gente, meus irmãos, que pensa que só a igreja é lugar de cantar. Porque tem gente, meus irmãos, que pensa que só na igreja é lugar de pregar. Ah, hoje eu li a Bíblia mesmo, quando eu cheguei no culto. Ah, hoje eu li o Salmo, é mesmo, quando eu recebi a oportunidade, mas ficou a tarde inteira sem meditar nas Escrituras, ficou a semana inteira sem ler um versículo da Bíblia. Eu vim nessa noite dizer para você: leia a Bíblia, leia a palavra. Adolescentes, eu falo isso para vocês, mas eu falo para mim que o chicote corta para aí, corta para cá. Nós passamos tanto tempo na internet, nós passamos tanto tempo em jogos, mas quanto tempo nós temos tirado para a leitura da palavra? Quanto tempo nós temos tirado para ficar de joelho no papai? Porque, jovem, a internet é boa, ela pode te dar muitas coisas, mas Jesus pode te dar muito mais. Ele pode te dar vida eterna, Ele pode te dar uma coroa, Ele pode te dar salvação para você e para sua casa. Então Saul se afasta da presença. O profeta Samuel vai até ele e diz: olha, o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o desobedecer é como o pecado da feitiçaria. Repreende a Saul. E aí Deus vai dizer para Samuel: Samuel, você não pode Saul não, porque eu já rejeitei ele para ser o rei de Israel, mas eu escolhi outro para ser o rei. E agora fui eu que escolhi ele, não foi o povo, não foi por insistência do povo, agora é eu que escolhi. E tem mais, jovens, adolescentes, igreja do Senhor, chama a atenção. Ele tem uma qualidade que quase ninguém mais teve na Bíblia. Ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. E Deus está à procura de jovens assim, adolescentes assim, homens e mulheres assim, segundo o coração de Deus. Sabe o que é ser o segundo o coração de Deus? Não é você ser homem, super-homem, nem mulher maravilha. Não é você ser perfeito, porque ninguém é perfeito. É você reconhecer que você tem pecado. É você reconhecer que você também erra. É você pedir perdão. É você buscar misericórdia. É você estar na presença de Deus, mesmo falhando, mesmo errando. Às vezes você diz: ah, eu pequei, eu vou sair da igreja. Não, eu pequei, agora é que eu vou buscar santidade. Agora é que eu vou buscar renunciar. Agora é que eu vou buscar confessar diante de Deus para mim alcançar misericórdia. Não se afasta não. Ser segundo o coração de Deus é estar perto de Deus, é buscar a essência de Deus. O próprio Davi orou dizendo: Pai, não afasta de mim a tua presença, ou melhor, não retire de mim a tua presença. Isso é ser segundo o coração de Deus. Eu posso perder amigos, eu posso perder relacionamento, eu posso perder a casa, eu posso perder o meu carro do ano, mas a presença eu não vou perder. A presença eu não largo. A presença eu não abandono. Eu estou dizendo aqui, pregando aqui para pessoas que amam a presença. Quantos amam a presença? Agora o Senhor fala, Samuel. Você vai na casa de um homem belemita, de nome Jessé. E quando chegar na casa de Jessé, você vai ungir esse povo ungido que eu falei. E a Bíblia vai dizer que lá vai Samuel, e Jessé já fica com medo. É de paz a sua paz, profeta? É de paz, Jessé. E aí agora ele vai e reúne e fala: reúne os seus filhos, porque aprove ao Senhor escolher um novo rei. A Bíblia vai dizer que agora Jessé chama os seus 7 filhos, mas Davi não está incluído. A história de Davi é tão linda, tão perfeita, que você for olhar nos mínimos detalhes, irmãos, é coisa tremenda. É coisa que se envolve. Tem uns bobão por aí afora, desculpa a expressão, porque eu fico enojado com uns paspalhões aí, que dizem que são pastores, mas não são nada, que dizem que precisam atualizar a Bíblia. Atualizar a Bíblia onde, irmão? A revelação de Deus que se renova todo
dia? Quer ser uma boa esposa? Leia a Bíblia. Quer ser um bom marido? Leia a Bíblia. Quer ser um bom filho? Leia a Bíblia. Quer ser um bom aluno? Leia a Bíblia. Quer ser um advogado? Leia a Bíblia. Quer ser um médico? Leia a Bíblia. Porque aqui está o livro que forma, discipula e leva para o céu. O manual que nos molda, que nos transforma e que nos ajuda a chegar às mansões celestiais. Aí tem uns textos que falam: precisa atualizar a Bíblia. Aí o Billy Graham vai dizer, Billy Graham, grande homem de Deus que torna Cristo, que a Bíblia é mais atual do que o jornal que saiu hoje. Porque, irmãos, tem coisas se cumprindo, coisas que vão se cumprir e que vai acontecer e não vai tardar. Jesus vai voltar e eles vão ver que a Bíblia não precisa ser atualizada. O que nós precisamos é mudar de caráter, mudar de vida e não parar de conformar com este mundo, mas transformar a nossa mente e renovar o nosso mundo. É isso que nós precisamos. E vai o profeta, está o 7, passa, ele abre, e aí Samuel vê, olha aquele, esse vai ser o rei, olha, você vê, tem porte, tem característica de rei, vai ser esse. Aí você diz, não, Senhor, não é este. E lá vem Samar, não é este. E passa todos os 7 filhos diante do profeta e nenhum deles. E agora o profeta vai dizer, acabaram-se os seus filhos. Por que o pai não esperou Davi chegar? Por que Jessé não reuniu Davi junto com os seus 7 filhos? É muito interessante. Nós podemos abrir um parênteses e pensar que ele estava sendo instruído, ele estava sendo rejeitado, porque o profeta não chegou de supetão lá, o profeta avisou que ia chegar. Porque todo o costume do profeta era avisar que estava chegando. Então Davi foi excluído, foi rejeitado, foi abandonado. E por que, pregador? A Bíblia vai dizer que ele era diferente. Ele era de gentil aspecto, de cabelo ruivo, e sua aparência era diferente dos demais. Talvez o pai tinha vergonha, talvez o pai desprezava o filho, porque a qualquer momento você vai ter os 7 comendo com o pai. Mas onde está Davi? No pasto, enfrentando o leão, enfrentando o urso, cuidando das ovelhas, suando, ralando os braços, de pegar um cajado e guiar as ovelhas para o caminho certo. E os outros estão lá na casa do pai, junto com o profeta. Mas ainda que ele fosse rejeitado pelo pai, ele não era rejeitado por Deus. Talvez você seja rejeitado por alguém, talvez você seja desprezado por alguém, mas eu quero dizer para você, o pai está te olhando, o pai está vendo o seu coração, o pai está te vendo lá no seu trabalho, lá na faculdade, lá na escola, onde você estiver, o pai está te olhando e está dizendo, eu conheço o teu coração, eu conheço as tuas lágrimas, eu conheço a tua luta, você não está sozinho, eu estou contigo. Ainda que o mundo te abandone, aonde que o mundo te rejeite, ainda que o seu próprio pai te abandone, eu não te abandonarei. O pai vai dizer, não tem mais moço. Estava mais ou menos dizendo assim a ele, mas isso não interessa. O mais moço, mas ele está cuidando das ovelhas. Aí o profeta vai dizer mesmo. Então também nós não vamos sentar à mesa e sacrificar nem comer enquanto ele não chegar. Glória a Deus, mas é tremendo demais. O mundo pode te rejeitar, o mundo pode te desprezar, unicamente porque você é cristão. Mas Jesus te ama, Jesus tem um carinho especial com você. E é muito melhor ser amigo de Deus do que o amigo do mundo, porque a Bíblia vai dizer: não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque se vós amar o mundo, o amor do Pai não está em vós. Mas quando nós amamos a Deus, somos íntimos de Deus. Ah, irmão, tem coisa grande para nós, irmãos. Talvez você não tenha a sua casa própria aqui na terra, talvez você ainda não cumpriu os seus sonhos ainda, mas ainda que você não tenha a sua casa própria aqui na terra, a Bíblia vai nos dizer
perante o profeta e imediatamente o Senhor diz: é ele que eu escolhi. Mas o Senhor vem na contramão do mundo, irmãos. Porque o que o mundo escolhe, Deus rejeita. Porque o que o mundo aprova, Deus desaprova. Mas Deus vem na contramão do mundo. O mundo aplaude, o mundo gosta que Deus está. Mas quando Deus levanta, quando Deus escolhe, quando Deus decide, está decidido, está escolhido. Não tem como discutir, não tem como reclamar. Meu irmão, quero dizer para você que você foi escolhido por Deus. Você não está aqui porque você quer. Você está aqui porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui. E Ele está dizendo para você: não importa o que o mundo diz, o que importa é o que eu digo a respeito de você. Está ali a minha mãe. Obrigado, meu pessoal, tem vídeo. Quantas pessoas não disseram, contra o meu testemunho pessoal, mas para a glória de Jesus Cristo? Quantos não disseram que eu ia ser um drogado? Quantos não disseram que eu ia ser o maior traficante do meu bairro? Quantos não disseram que eu ia envolver com coisas ilícitas por causa que os meus pais são separados, divorciados? E até mesmo dentro da igreja, pessoas levantaram dizendo: estão separando? Coitado dos filhos, vai crescer esses estruturados. Mas, irmãos, eu ia no quarto e eu via minha mãe de joelho orando, dizendo: meus filhos são herança do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que eu quero dizer para você? Minha mãe estava dizendo: pai, foi o Senhor que escolheu meus filhos, e eu não vou perder os meus filhos para o mundo, ainda que o mundo diga que eles vão ser coisa ruim, eles é do Senhor, e eu não aceito que os meus filhos sejam escravos de Satanás. Eu prefiro receber a palavra de Deus do que a palavra do mundo. Eu quero dizer isso para vocês, adolescentes: olhem para cá no nome do Senhor Jesus. Não importa o que o mundo diz, não importa as maldições que lançam contra vocês, não importa o que estão fazendo aí, falando de ideologia de gênero, tanta coisa terrível que tem acontecido aí. Eu quero dizer para vocês que o que importa é o que Deus pensa ao nosso respeito. O que importa é que Deus nos comprou a preço de sangue na cruz do Calvário. Eu vou descer para dizer isso perto de vocês. Não troquem o que Deus trouxe para vocês. Não troquem o que Jesus fez por vocês há 2000 anos atrás pelo que o diabo tem oferecido. Sim, o diabo oferece coisas aprazíveis ao nosso olho, é bom aos olhos humanos, mas que o fim levam à morte. Mas o que Deus tem preparado para nós é coisas eternas, é coisas grandiosas. Por isso, não troque. E eu digo para a igreja: não troque as coisas de Deus pelas coisas do mundo. Não troque as promessas de Deus pelos pratos do diabo. Maldição nenhuma vai chegar à sua tenda, irmão. Praga alguma chegará à sua tenda, irmão. Coronavírus, se Deus quiser, vai acontecer, não tem como a gente evitar. Mas você está blindado pelo sangue do Cordeiro. Você está guardado, protegido pelo sangue do Cordeiro. E como dizer, como o apóstolo Paulo disse: viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Não tenha medo de coronavírus, não tenha medo de enfermidade, porque maior é o grandão da Galileia que está em nós do que aquele que está no mundo. Sentir a presença de Deus nesse lugar. Porque o objetivo do diabo é matar, roubar e destruir. Ele é como um ladrão. Ele não é ladrão, porque o ladrão, coitado, está sendo influenciado, está desobedecendo. Aleluia! Mas o diabo, ele está como o leão, ele não é o leão. Porque o leão da tribo de Judá nos protege e nos guarda. Ele está como um leão, bramando como um leão, procurando a quem ele possa tragar. Mas essa noite ele está encontrando uma igreja cheia da presença do Espírito Santo de Deus. O profeta Davi fala: pega o vaso de azeite e unge ele no meio dos irmãos dele. Porque
ungir ele no meio dos irmãos, porque os irmãos vão ver que quem escolhe não são eles, quem escolhe sou eu. Por quê? Deus quer uma coisa, irmão. Deixa eu dizer para você, não ore mais segundo a sua vontade, ore segundo a vontade de Deus. Porque tem muito pastor por aí que diz: não, você tem que jogar Jesus na parede e dizer: se você fizer, eu rasgo a minha Bíblia. Se você não fizer, meu irmão, se Deus fizer é Deus, se Ele não fizer, continua sendo Deus. Eu vou adorar, eu vou glorificar, porque o que importa é magnificar o nosso Deus. Se Deus fizer é Deus. Ele não precisa de provar nada para mim, Ele já provou na cruz do Calvário. Aí vem um só. De Deus ninguém zomba, de Deus ninguém afronta, ninguém atenta a Deus. O próprio Jesus disse isso. Ore segundo a vontade de Deus, porque o querer de Deus é melhor do que o nosso querer. Israel escolheu Saul, mas Deus escolheu Davi. E qual que foi a diferença dos dois? Os dois pecaram, os dois erraram, mas Davi permaneceu para sempre. Porque a Bíblia vai dizer que desde aquele dia diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e não deixou Davi. Davi estava na guerra contra o gigante Golias. O Espírito Santo estava do lado dele dizendo: eu estou aqui, você não está sozinho, você vai derrotar esse gigante. Esse gigante, ele tem a força, ele tem a estatura, ele tem soldados do lado dele, mas você tem a mim. Glória a Deus. Ele vem com espada, com lança, mas você vem em meu nome. Meu irmão, daquele dia o Espírito Santo nunca mais se apartou de Davi. Saul estava atormentado, Saul estava endemoniado. Davi vinha com a harpa, o Espírito Santo: toca, que eu faço a obra. Toca, que eu faço a obra. Pastores, prega, Jesus faz a obra. Cantores, canta, Jesus faz a obra. Obreiros na casa do Senhor, faça a obra. Faça a obra. Deus está convosco. Enquanto Saul perdeu a presença, Davi estava mais perto da presença. Enquanto Saul estava afastando da presença, Davi estava se aproximando da presença. Eu quero dizer para você: você quer ver a promessa de Deus se cumprir? Quer? Tenha a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Quanto mais Saul queria trono, mais longe do trono ele estava. Mas Davi, quanto menos ele estava perto do trono, mais o Senhor estava aproximando. Quando ele estava no deserto, quando ele estava na caverna de Adulão, fugindo da perseguição de Saul, o Espírito Santo estava com ele. Adolescentes, eu quero dizer para vocês: só tem uma coisa que faz a gente vencer o mundo: a presença do Espírito Santo. Igreja, só há uma coisa que faz a gente vencer os gigantes da vida: quer vencer o desespero, quer vencer a tristeza, quer vencer a depressão, quer vencer a insônia, quer vencer Espírito Santo de Deus na vida. É a presença de Deus. Quer ver um homem que mais teve depressão que Davi? Do que Elias? Davi, Elias, o próprio Jesus Cristo, no momento do Getsemane, ele passou por uma depressão terrível. Mas o que todos esses homens tinham em comum? A presença do Espírito Santo. Eu estou pregando para pessoas aqui que estão passando por lutas, mas mesmo assim agora, sabe o que é isso? A presença do Espírito Santo. Porque nós não precisamos de fumar maconha, nós não precisamos de beber bebida alcoólica, nós não precisamos de dançar forró, dançar funk ou qualquer outro tipo de música para nos alegrar, porque nós só precisamos do Espírito Santo para nos alegrar. Para nos alegrar, nós só precisamos dele, não precisa mais nada, irmão. Você está passando pela prova, mas tem a presença do Espírito Santo. E eu já quero dizer para você, fazer uma coisa: se você ainda não tem intimidade com o Espírito Santo, essa noite eu venho dizer para você: busque a presença do Espírito Santo, busque a presença dele. Pede ele batismo, pede ele para te encher, pede ele para te ungir, pede ele para te inundar, pede ele para te dar as novas línguas, para você vencer o mal, para você vencer os adversários. Deus está dizendo para alguém: eu quero estar íntimo de você. Não perca a essência.
perca a intimidade com Deus, irmão. Porque se você perder a presença de Deus, você perde tudo. Foi o que aconteceu com Saul. Perdeu a presença, perdeu o trono. Perdeu a presença, perdeu o reinado. E o fim de Saul foi o quê? Tirar a própria vida. Que tristeza. Mas Davi, ainda que ele pecou, ainda que ele errou, ainda que ele falhou, ele reconheceu o erro. E Deus disse para ele: eu vou continuar com você até o final dos séculos, até a sua geração vindoura. E foi se cumprir em Jesus Cristo de Nazaré. Davi, eu não vou afastar do seu reinado. O seu reinado será eternamente em Cristo Jesus. Oh glória. A raiz de Jessé, o Yeshua ben David, o filho de Davi, o Yeshua HaMashiach, o Mashiach de Israel, o ungido de Deus, Jesus Cristo. Em Isaías capítulo 61, ele veio como ungido de Deus para pregoar o ano aceitável de Deus, para dar vista aos cegos, para libertar os cativos e oprimidos. Deus está derramando unção sobre nós aqui nessa noite. A Assembleia de Deus aqui na ondas, os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas. E adolescentes jovens, Deus não vai perder vocês para o mundo. Deus não vai perder vocês para Satanás. Ainda que vocês estejam no baile funk, os olhos do Senhor estão lá. Ainda que vocês estejam longe da presença, os olhos do Senhor estão lá. E Ele não vai perder vocês. Vocês podem estar lá, mas Ele vai arrancar vocês de lá. Mas eu quero dizer para vocês: não vai, não sei. Vai machucar. Quantos jovens vocês conhecem? Eu conheço muito. Que foi aproveitar o mundo, foi aproveitar os prazeres do mundo e está hoje arrebentado. Alguns conseguem voltar, mas não são todos. E, irmã, tem pessoas que colocam até no Facebook lá assim: pastor, Charles, obrigado, mano. Eu estou aqui no mundo. Você que está na igreja, não sai da igreja, não, porque é difícil não ser igual. Já ouviu isso? Já viu alguém? Já vi muito. Posso falar no Facebook. Mas aí o Senhor está dizendo: é difícil para você, mas para mim não é difícil. Para você é difícil voltar, mas para mim não é difícil te trazer de volta. Oh, glória! Você tem que tomar o primeiro passo, é o primeiro passo, é a atitude. Se você continuar naquela mesma mendice, pecado, acostumei, aí você não vai voltar mesmo. Mas a partir do momento que você disser: hoje eu vou na igreja, hoje eu vou orar, hoje eu tomo a atitude de buscar, você vai ver que Jesus vai transformar a sua vida. Você vai ver que o Espírito Santo de Deus vai mudar a sua história. É difícil para você, mas tem um povo que ora para você voltar para a presença do Espírito Santo. Tem um povo que ora, tem um povo que ora. Nós vamos estar em pé para concluir a mensagem, porque o tempo já nos aprende. Mas eu quero dizer para você, igreja do Senhor, tem pessoas agora que estão diante do Fantástico, assistindo o Fantástico, é verdade. Tem pessoas que estão lá agora assistindo coisas na televisão, na internet, é verdade. Mas você está aqui porque aqui tem um Fantástico de verdade, que é Jesus de Nazaré. Eu não sei o seu problema, eu não sei a circunstância difícil que você tem enfrentado, mas isso não é nada para Deus. Deus pode fazer isso e muito mais. Talvez você tenha um filho que está no mundo das drogas, talvez você tenha uma filha ou um filho que está na prostituição. Eu venho nessa noite dizer para você: não perca a esperança, continue orando. Mas pregador, já tem 10 anos que eu oro, já tem 20 anos que eu oro e meu filho não volta para Jesus. Mas pregador, tem 10 anos que eu oro e eu ainda não consegui meu sonho, meu objetivo, meu projeto. Eu quero dizer para você: Josué, o grande homem de Deus, o grande homem do Senhor Jesus, todos eles tiveram seu tempo, tiveram os tempos que passaram, né? Nós vemos Jacó, nós vemos Abraão, nós vemos Isaac, todos eles enfrentaram anos e anos para cumprir a promessa, mas cumpriu, aconteceu com Moisés, Josué, todos eles cumpriram a promessa. Vai chegar, meu irmão, o seu tempo não é o de Deus, mas eu vim nessa noite como profeta dizer para você:
que Deus vai cumprir, que seja esse ano, ano que vem, mas vai cumprir. Se Deus prometeu, vai acontecer.